Oi, pessoal! Então, para a gente finalizar todas essas pequenas aulas sobre a história do Rio Grande do Norte, eu queria que vocês tivessem um cuidado agora sobre o tema que é o tema da República no Rio Grande do Norte. Então, a história da República no Rio Grande do Norte ela não é tão diferente da história republicana em outras regiões. Quando o movimento republicano aconteceu, estourou aqui no Rio Grande do Norte, quando a República estourou aqui no Rio Grande do Norte, nós não tínhamos um movimento republicano forte. Obviamente, existem estudos que demonstram que, claro, existiam republicanos históricos, mas os grandes nomes das oligarquias que dominavam o Rio Grande do Norte naquela época não eram republicanos significativos, eram republicanos, digamos assim, de última hora. A história da Primeira República aqui no Rio Grande do Norte tem as práticas relativamente semelhantes da Primeira República em outros estados brasileiros, ou seja, é uma Primeira República ligada ao poder de fortes oligarquias. Neste caso, as oligarquias do Rio Grande do Norte elas precisavam se entrelaçar com as grandes oligarquias ou de São Paulo ou de Minas Gerais para ter um pouco mais de destaque. E essas oligarquias estão ligadas a práticas como, por exemplo, o coronelismo, o assistencialismo e o domínio do interior por meio de seus poderes econômicos, o assistencialismo político. As duas principais oligarquias do Rio Grande do Norte que governaram o Rio Grande do Norte durante a Primeira República foi a oligarquia Albuquerque-Maranhão, que teve governos até o ano de 1924, e a oligarquia Bezerra de Medeiros. Duas oligarquias ligadas à situação da atividade econômica agrícola. Albuquerque-Maranhão é uma oligarquia histórica, está ligada desde lá de André de Albuquerque, e antes de André de Albuquerque é o próprio Jerônimo de Albuquerque, que vocês conheceram, um como líder da Revolução Pernambucana, André de Albuquerque, e outro como um dos fundadores de Natal, Jerônimo de Albuquerque. Essa oligarquia tem como sua principal base o litoral, é uma oligarquia muito bem relacionada com as outras oligarquias, como a de Pernambuco, e está ligada economicamente ao açúcar e à exportação, e ao comércio e exportação. E a outra oligarquia que mereceu destaque, principalmente entre 1924 e 1930, portanto, é uma oligarquia interiorana, que tem como seu principal local de atuação o Seridó norte-riograndense. E está, porque é uma hierarquia litorânea, está ligada diretamente ou ao gado, à pecuária, ou à cotonicultura. Mas vejam que ambas as oligarquias estão ligadas às atividades agrícolas. A prova da UNP costuma falar sobre essas oligarquias, então é bom que você entenda essas particularidades. Em termos de práticas, não há práticas muito diferentes. Existe um governador na história do Rio Grande do Norte que a historiografia tradicional costuma dar um destaque muito significativo, que foi o governador Alberto Maranhão, que é o principal, digamos assim, o principal governo da oligarquia Albuquerque-Maranhão. Porque Alberto Maranhão é chamado de Mecenas Potiguar, ou seja, durante o seu governo você tem uma relação muito intensa com a tentativa de desenvolvimento de uma cultura mais, digamos assim, erudita na história do Rio Grande do Norte, com a criação, por exemplo, do Teatro Alberto Maranhão, mas, sobretudo, um objetivo de um processo de modernização. Ou seja, o Brasil e o mundo naquela época vivia uma época do desenvolvimento de noções de sanitarismo, de noções de higienização e noções de eugenia. E isso daí influenciou. Claro, tem uma problematização muito significativa, mas isso vai influenciar grandes reformas urbanas. Inclusive no Rio de Janeiro, com aquelas reformas urbanas que todo mundo conhece, ligado ao contexto da revolta da vacina, revoltas urbanas que levaram à expulsão das populações pobres do centro, que levaram a modificações significativas no contorno do Rio de Janeiro, no contorno de São Paulo, que isso daí vem antes das reformas que aconteciam, por exemplo, em Paris, em Londres. Então, quando essas reformas vêm para cá, é exatamente dentro desse processo de modernização liderado por Alberto Maranhão. E um terceiro tópico foi nessa época também que houve uma grande discussão jurídica pelo domínio de uma região no litoral que faz divisa com o estado do Ceará, que é a região de Grossos. Ou seja, houve uma contenda jurídica entre o Rio Grande do Norte e o Ceará para ver quem dominava aquele território, e porque era um território importante para a produção de sal, essencialmente, e o território ficou sob domínio norte-riograndense. Então, para a gente compreender isso, eu selecionei aqui algumas imagens. Vejam só como é que era a capital do Rio Grande do Norte no ano de 1904. Uma capital essencialmente rural, né? Você tinha aqui a igreja, o porto muito pouco
desenvolvido. Isso aqui é a praça central. Hoje seria aquela que é a Praça André do Albuquerque. Você consegue perceber que animais, estão vendo? Pessoas caminhando, ou seja, um local extremamente rural. E durante o governo de Alberto Maranhão, principalmente com grandes empréstimos advindos do exterior, sustentados pelo poder econômico que o Rio Grande do Norte começava a ter, com algodão, um pouquinho de cana-de-açúcar, você vai ter algumas transformações, como por exemplo, o fim de algumas lagoas de charcos que existiam na Ribeira e a construção, por exemplo, do Teatro Carlos Gomes, atual Teatro Alberto Maranhão, um teatro que era muito grande para a época, inclusive, mas totalmente ligado, por exemplo, às noções de estética advindas da Europa, né, sobretudo da França. Olha aqui como é que é o nosso teatro hoje, né? Mas com aquela estrutura, com aquela estética da época que foi construído. Você percebe aqui, por exemplo, como é que era a prefeitura de Natal na época da sua construção. Um terreno de terra batida, os policiais andando de animais, né, com cavalos. Você vê uma cidade bastante com a estrutura muito fraca. E você olha posteriormente a história do Rio Grande do Norte, já durante todo o período da Primeira República, não apenas durante o governo de Alberto Maranhão, você passa a ter a aproximação à ideia de modernidade. Olha, aqui você não tem praticamente nenhum poste, aqui você já tem poste, você já tem semáforo, você já tem a linha do bonde ligando a Ribeira, que fica para cá para baixo, e o centro da cidade, que permitia uma maior interconexão entre bairros. Inclusive naquela época havia até mesmo uma espécie de rivalidade entre os bairros da Ribeira e os bairros da Cidade Alta, porque havia uma dificuldade de acesso, por incrível que pareça. A gente hoje não vê porque vivemos numa cidade que já teve todas essas reformas. Então, quando você olha para a Primeira República, você não pode se esquecer que durante a Primeira República existiu boa parte daquelas práticas, como as práticas de assistencialismo, coronelismo, etc. Mas também você tem aqui uma tentativa de modernização da capital. E essa modernização da capital dentro daquele conceito de reformas urbanas que existiam, aquele conceito de modernização, de modernidade, que teve como grande nome aqui o nome de Alberto Maranhão. Para finalizar, eu tenho dois tópicos importantes. Um aconteceu em 1935 e outro aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O primeiro é a insurreição comunista, ou alguns chamam, menos indicado, de intentona comunista. Isso aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas. Apenas para que a gente se lembre, em 1935 o Brasil estava sob domínio de Vargas e havia dois grandes movimentos políticos. A ANL, um movimento comunista, Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, um movimento integralista fascista, chamada Ação Integralista Brasileira. Era uma época de grandes dicotomias políticas. Você tinha de um lado o sistema fascista, nazifascista, e do outro lado o sistema comunista. E isso daí se chocava aqui no Brasil também. Então o que aconteceu? Em 1935, a ANL lidera um movimento que tinha por objetivo tomar o poder no Brasil e instituir no Brasil uma república comunista, liderada pelo seu principal chefe, pelo principal líder da ANL, que era Luiz Carlos Prestes. O movimento deveria ter eclodido em todas as capitais brasileiras, todas as principais cidades do Brasil. Entretanto, ele só eclodiu no Rio de Janeiro, onde foi rapidamente debelado, no Recife, onde também foi rapidamente debelado, e em Natal. Por isso que tem a importância. Em Natal, o movimento comunista chegou a tomar o poder numa região que tinha um ambiente político muito conturbado. Ou seja, esse movimento aproveitou o ambiente político do governo de Rafael Fernandes, que era um governo que tinha tido um problema muito sério com alguns homens de armas, com a chamada guarda, com a guarda municipal. Então tinha algum problema. Então havia um contexto político de crítica ao governo de Rafael Fernandes. E aproveitando esse contexto de enfraquecimento do governo de Rafael Fernandes, os comunistas tomam poder. Mas tomam poder por pouquíssimo tempo, porque as tropas de Getúlio Vargas já estavam se organizando e até mesmo no interior estavam se organizando tropas para destruir esse movimento. O que é que às vezes se cobra? Por exemplo, além de você compreender que esse movimento acontece na época do governo de Getúlio Vargas e é influenciado pelo pensamento comunista, aqui houve uma das poucas coisas que aconteceram naquele momento, foi a publicação do jornal A Liberdade, um jornal comunista.
Esse movimento só durou aqui cerca de 3 dias. E foi depois tentando se interiorizar. Uns dizem que é tentando se interiorizar, outros estudiosos dizem que é tentando fugir. Bem, não importa para a prova. Mas o fato é que ao entrar pelo interior, o movimento foi sendo debelado, né, principalmente numa batalha, numa espécie de batalha que aconteceu na Serra do Doutor, no Seridó. Serra do Doutor, no Seridó, em que o movimento foi finalmente debelado, destruído. Então, a insurreição comunista aqui no Rio Grande do Norte, ela marca porque foi Natal o único local que os comunistas de fato tomaram o poder no Brasil neste movimento. E o nosso último tema importante para a prova é a presença de Natal na Segunda Guerra Mundial. Tema clássico, tema que cai em prova demais, sobretudo quando vai falar sobre história do Rio Grande do Norte. A presença de Natal na Segunda Guerra é essencial praticamente em qualquer prova. E aí eu digo, vocês sabem que o Brasil ingressou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos da América, ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, ao lado de França, ao lado da União Soviética, ao lado da Inglaterra e etc. E algumas cidades brasileiras, destacando-se Natal, receberam bases americanas. Natal se transformou numa das bases mais importantes dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. No palco de guerra ela era muito importante. Por quê? Por causa do seu ponto estratégico. Mais uma vez o ponto estratégico voltando aqui. Quando eu falei de Marco de Touros, tinha um ponto estratégico. Quando eu falei da expansão holandesa, tinha um ponto estratégico. E agora quando eu falo de Natal na Segunda Guerra, tem um ponto estratégico também. Por que Natal é importante? Porque na Segunda Guerra havia um conflito. Parte da Segunda Guerra se desenhava no norte da África. E Natal era talvez o menor caminho da América para o norte da África. Num caminho que ficou numa ponte aérea que ficou conhecido como Rota Natal-Dakar. Rota Natal-Dakar. Dakar na África, numa cidade africana. Então, Natal se transformou num ponto estratégico para o desenrolar da guerra e para a movimentação de tropas e armas americanas. O que é que acontece? E aí é que é o mais importante. Na história do Rio Grande do Norte, a gente costuma sempre lembrar as grandes transformações que aconteceram. Os historiadores hoje mostram que boa parte das transformações que a gente atribui à presença dos americanos aqui, no entanto, já estavam aqui antes, com os vários movimentos de modernização que eu acabei de falar. Mas a gente percebe algumas transformações significativas com a presença dos americanos, como, por exemplo, o crescimento do comércio. E esse crescimento do comércio está ligado à presença de dólar aqui, principalmente, uma moeda muito forte comparada à moeda brasileira na época, que fez com que o comércio crescesse. Junto ao crescimento do comércio, você tem uma expansão da cidade. A expansão é muito significativa, porque você vai olhar para a cidade do Natal. Demograficamente, Natal tinha cerca de 45 mil pessoas na época em que os americanos estavam aqui. Poucos anos depois, questão de 10 anos depois, Natal já tinha quase 110 mil habitantes. Então pula de 40 a 50 mil habitantes para mais de 100 mil habitantes num período de 100 anos, de 10 anos. Quando, antes disso, o crescimento era super lento. Era muito mais lento. E o mais importante, além do crescimento do comércio, além do crescimento da cidade, você vai ter algumas mudanças de hábitos. A presença de americanos com alguns costumes diferentes fizeram com que acontecessem algumas mudanças de hábitos. E a gente conhece as mudanças de hábitos culturais, mudanças relacionadas à música, a forma de se portar, a própria inclusão de palavras do inglês no nosso vocabulário. Então, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte, frequentemente as pessoas utilizam expressões relacionadas ao inglês, como por exemplo boy, até de forma não sei se é equivocada, mas olha só o neologismo, boyzinha, né? A gente vê isso frequentemente. Então, essa presença norte-americana está ligada também à modificação de hábitos, ok? Então, minha gente, para compreender Natal na Segunda Guerra, lembre-se, o Rio Grande do Norte entra na Segunda Guerra, Natal entra na Segunda Guerra como consequência da presença brasileira na Segunda Guerra Mundial, lá dos Estados Unidos. Natal cedia uma base, uma das mais importantes bases militares, e esta base militar vai ter uma grande presença de norte-americanos, os quais permitirão ou provocarão transformações com a sua presença, transformações na cidade, no comércio, ou seja, na economia e na área urbana, e principalmente nos hábitos. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham assistido todos esses vídeos.
No total, eu acho que não dá nem 1h30. Assistam os vídeos, leiam a apostila, respondam os exercícios, o gabarito está atrás. E qualquer dúvida é só mandar que a gente tenta tirar para vocês a tempo, ok? Pessoal, tenham todos uma excelente prova e contem conosco. Um abraço!